e a gente abre esse bloco falando sobre o Novembro Roxo, que é o mês onde se destaca a importância da conscientização sobre os partos prematuros. Eu converso sobre esse assunto com a médica Maria Carmen Carvalho, que é a chefe da UTI neonatal do HCM, o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, que é uma das referências no Brasil nessa área. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui. Doutora, eu estava pesquisando sobre essa pauta para conversar com a senhora e é um assunto que é inesgotável, tem muita coisa para a gente falar sobre a prematuridade. Eu gostaria que a gente começasse a senhora explicando para o pessoal lá de casa o que caracteriza uma criança prematura. É levado em consideração o número de semanas que essa criança tem na hora do parto, é isso? Caiu a conexão, Matheus. Me parece que caiu a nossa conexão com a doutora, a gente tá retomando, a gente prossegue aqui com o Panorama TVC e daqui a pouquinho a gente volta a falar com a doutora Maria do Carmen Carvalho, que ela vai falar sobre a gente sobre o Novembro Roxo, que é o mês em que a gente se destaca a importância da atenção sobre os partos prematuros. A doutora é chefe da UTI neonatal aqui do HCM, do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, que é uma das referências aqui no estado de São Paulo, no Brasil, nesse tema. Enquanto a doutora retoma para a nossa entrevista, eu vou passando alguns dados aqui para vocês. Por ano, são mais de 340 mil bebês que nascem prematuros aqui em São José do Rio Preto. Me parece que a doutora voltou. Doutora, está com a gente? Sim. Estou. Doutora, eu estava perguntando para a senhora a respeito do que caracteriza um parto prematuro, um bebê prematuro. É o número de semanas que ele tem no seu nascimento, é isso? Exatamente. O que caracteriza um parto de prematuro é o número de semanas, é a idade gestacional dessa mãe, tá? Então, assim, o que é considerado prematuro? É todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Então, acima de 37 semanas, esse bebê é a termo. Abaixo de 37 semanas, ele é prematuro. Temos vários graus de prematuridade. Então, nós temos o prematuro extremo, que é de 28 até 30 semanas. Temos o prematuro moderado, até 32, 33 semanas. Temos o prematuro limítrofe, que é o quase próximo do termo. E temos o prematuro tardio e o atermo, tá? Então, o que caracteriza é a idade gestacional, lembrando que quanto maior, menor a idade gestacional, maior a gravidade do quadro. De uma forma direta, doutora, quais os efeitos assim imediatos essa situação do recém-nascido que faz o parto antes do período indicado, quais as características dessa criança, quais os possíveis problemas que ela pode ter? O bebê prematuro, dependendo da idade gestacional, como eu falei, ele pode ter complicações do ponto de vista respiratória, do ponto de vista metabólica, infecciosa, que pode fazer com que ele precise ser atendido e ficar internado numa UTI neonatal, tá? Então, não é todo bebê prematuro que precisa ir para uma UTI neonatal. Os que nascem maiores de 1,5 kg e mais próximos do termo e que não tem nenhum tipo de complicação do ponto de vista respiratório, muitas vezes ficam no quarto com a mãe. Mas os bebês, em geral, com menos de 1,5 kg ou que apresentam malformações congênitas ou que apresentam doenças respiratórias decorrentes da prematuridade, esses têm que ser encaminhados para uma UTI neonatal. Então, a gravidade é tanto maior quanto menor for a idade gestacional desse bebê. Tá? Complicações do ponto de vista respiratório, do ponto de vista neurológico e do ponto de vista infeccioso também. Doutor, e o que desencadeia essa situação? São doenças da mãe ou uma coisa do destino mesmo? Tem que nascer, ela acaba nascendo mais cedo? Quais são os fatores que acabam desencadeando o parto prematuro? Em geral, nós temos basicamente condições relacionadas à mãe e condições relacionadas ao bebê. Condições relacionadas à mãe, patologias maternas, mães diabéticas, mães hipertensas, mães que têm doenças crônicas, cardiopatas,
Recentemente a gente está passando ainda por essa pandemia do Covid. Nós tivemos muitas mães com Covid que ficaram graves, que tiveram que ser internadas em UTI e por conta disso elas tiveram os seus partos antecipados e muitas vezes esse bebê nasceu prematuro e precisou de um cuidado na UTI neonatal. Por outro lado, doenças relacionadas ao bebê. Então, gravidez gemelares, os gemelares eles têm um risco maior de nascer antes. Bebês com malformações congênitas, então problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas do trato gastrointestinal. Esses são bebês que, em geral, precisam ser assistidos numa UTI neonatal. Às vezes, as mães muito jovens, adolescentes, mães acima de 40 anos, também têm um risco aumentado para o parto prematuro. Doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouco mais, explicasse para o pessoal lá de casa, o impacto da Covid, porque acredito que teve que ser feita uma nova abordagem, um novo protocolo dessa situação. Como que essas mães às vezes chegavam ao hospital e qual que é o procedimento que vocês tinham aí? Em geral, essas mães chegavam no hospital, a partir do momento que um paciente com Covid tinha que ser internado, é porque essa paciente não estava bem. Então, em geral, ela ficava internada com suporte ventilatório, às vezes precisando de um catéter de oxigênio ou de uma ventilação não invasiva. À medida em que ela piorava, ela era encaminhada para a UTI e, em geral, uma piora do ponto de vista ventilatório, fazendo com que essa mãe precisasse ser entubada, era um fator desencadeante para a resolução da gestação. Então, esse parto tinha que ser interrompido. Aí, a partir daí, a gente recebia esse bebê na UTI neonatal, muitos bebês com 1 quilo, 1,5 quilo, às vezes menos de 1 quilo, eles ficavam no nosso isolamento da UTI neonatal, eram feitos os exames de Covid, né? O PCR era feito para esses bebês vinham sempre com exame negativo, tinha todo um protocolo a ser seguido, né? De isolamento, que a gente faz esse protocolo para todas as crianças e para todos os pacientes. Então, assim, eu falo que hoje em dia a gente não pode deixar de frisar que a Covid teve um impacto muito grande e foi a responsável por um grande aumento do número de partos prematuros. E, felizmente, isso tem melhorado muito, né? Assustadoramente. Graças a Deus, a coisa melhorou bastante. Doutora, com relação ao bebê que nasce prematuro, há algum meio de se prevenir essa situação no pré-natal? Uma outra dúvida que eu tenho, esse é um fenômeno que acomete talvez países menos desenvolvidos ou em escala global o fato do poder econômico não faz muita diferença nesse caso? A diferença faz sim, porque assim, a gente sabe que países assim, subdesenvolvidos, às vezes, em muitas localidades, né, menos favorecidas, essas mães não têm acesso a um pré-natal adequado. Então, a melhor maneira de você prevenir um parto prematuro é fazer um pré-natal adequado. Então, essa mãe tem que ser acompanhada, tem que ser feito todos os exames na gestação, para que a gente possa, assim, tentar intervir da melhor maneira possível, ver se esse bebê tem alguma malformação, ver se esse bebê tem algum fator de risco que possa desencadear esse parto. Então, a melhor maneira de você tentar evitar o parto prematuro é a prevenção através de um pré-natal adequado. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a equipe que acaba trabalhando no atendimento desse recém-nascido. Com certeza é uma equipe multidisciplinar, além do médico ali que atendeu, o obstetra, as enfermeiras, que outros profissionais também ajudam na reabilitação dessa criança. Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Então, a partir do momento que esse bebê entra na UTI neonatal, então somos nós médicos, a equipe da enfermagem, a equipe da fisioterapia, os fonoaudiólogos, tem também terapeutas ocupacionais, a equipe da nutrição, os nutricionistas. Então, é uma quantidade muito grande de profissionais envolvidos. A equipe da psicologia, que atua muito com essas famílias. Não é fácil para uma mãe ter um bebê que fica internado, às vezes, meses na UTI. Então, a gente conta muito com o apoio da psicologia também. Então, são vários profissionais que estão envolvidos para que tudo dê certo. Doutora, e nessa hora, a mãe, o que faz? É aconselhável a mãe participar também dessa dita equipe multidisciplinar? Ela tem um papel ativo ali nessa recuperação do nenê? Onde é que a mãe entra nessa hora? O papel dela é fundamental, é muito mais importante do que o nosso, que é médico.
Então, a mãe, eu falo que ela é a protagonista dessa história. Ela tem que estar sempre por perto. Então, a gente não restringe o horário de visita, a gente deixa essa mãe ficar na UTI. A gente incentiva essa mãe a fazer o método canguru, que é pegar o bebê no colo, colocar o bebê em contato pele a pele. Então, muitos bebês nossos, ainda intubados, são colocados no colo da mãe para que possa sentir a respiração, para que possa sentir os batimentos cardíacos, para que possa ocorrer aquela troca de energia entre a mãe e o bebê. Assim que o bebê entra na UTI neonatal, a gente já coleta gotículas de colostro, que é aquele primeiro leite que sai da mãe e passa na boquinha do bebê. Esse colostro é chamado colostroterapia. Isso estimula a produção de anticorpos. Isso ajuda com que o bebê se fortaleça. Então, o papel da mãe, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância. E o corpo dessa mãe, doutora, o parto sendo antecipado pela natureza, ela já consegue produzir leite? Como é que é essa relação com o aleitamento? Sim, ela consegue produzir leite e a partir do momento que esse bebê vai para a UTI e que a mãe se recupera e já tem condições de ir para lá, a gente incentiva a extração de leite. Então, tem as meninas da enfermagem que ajudam muito na hora de orientar essa mãe sobre a ordenha e sobre a retirada do leite materno. E lembrando que o leite que ela produz é o melhor leite para o filho dela, é específico, contém tudo o que o bebê dela naquele momento precisa. Doutora, um parto prematuro, quais os efeitos que ele causa na mulher? Além dos efeitos psicológicos, claro, que devem ser bastante severos, tem algum efeito físico, alguma coisa que deixa a mulher mal ou não? Não, não tem. Basicamente, eu falo que é a parte psicológica. A menos, é claro, que essa mãe tenha tido algum agravante, alguma doença que desencadeou o parto. Então, aí, as complicações que ela pode ter é decorrente dessa doença que desencadeou. Às vezes é uma mãe cardiopata que tem algum problema de coração, às vezes é uma mãe hipertensa grave com uma pressão alta, difícil de controlar e que depois tem que manter os medicamentos, uma mãe diabética que descompensou ali no momento da gestação. Mas assim, eu falo que o principal prejuízo para a mãe nesse início é do ponto de vista psicológico. Por isso que o papel da psicologia é muito importante na UTI neonatal. Doutora, e o pai nessa hora? Qual que é o papel do pai? Como é que o pai tem que agir quando se depara com seu filho que nasceu prematuramente? Sim, a gente incentiva bastante também a visita do pai na UTI, porque a gente sabe que o pai precisa criar vínculo com esse bebê. Então, a mãe, na verdade, é muito mais fácil uma mãe estabelecer esse vínculo logo ao nascimento do que o pai. Então, a gente estimula bastante, a gente sabe que muitas vezes esses pais trabalham fora, não é sempre que eles conseguem vir para a UTI, mas a gente estimula, se possível, a visita quase que diária desse pai. Da mesma forma que os bebês fazem canguru com a mãe, eles fazem com o pai também. Isso é maravilhoso de se ver. A gente que trabalha em UTI acha esse momento lindo, quando o pai tem a oportunidade de ficar sentado na poltrona, com o filho no colo, contato pele a pele. Isso é maravilhoso, isso faz muito bem para o bebê. Doutora, e a família estendida, os amigos nessa hora? Como isso é um tema secular, tem muita crendice, muita conversa. Nessa hora, o que os médicos aconselham? Dar um tempo para esse casal cuidar melhor da sua criança, é isso? Sim, claro, né? Então, assim, a mãe praticamente é dedicação exclusiva, ela fica ali. Tem mães que chegam a dormir com a gente ali na UTI, ou elas vão para casa e voltam. Mas eu digo assim, é muito importante que a família funcione como uma rede de apoio para esse casal. É muito difícil. Uma coisa é você ter um filho prematuro que nasceu quase na época certa e que vai ficar, às vezes, 2, 3, 4, 5 dias na UTI e vai logo para o quarto. Outra coisa é um prematuro extremo que chega a ficar 2, 3, 4 meses internado e que apresenta muitas complicações. Então, a família toda tem que participar, os amigos mais próximos têm que acolher. Então, é muito importante que a família tenha, nessa hora, a rede de apoio, né? De todos os amigos, de todos os familiares mais próximos, assim, incentivando e dizendo que vai dar tudo certo. Porque realmente dá tudo certo. A gente precisa ter fé que tudo dá certo no final.
Doutora, e com relação aos problemas que essa criança pode ter, a grande maioria fica com alguma sequela? Como é que isso aí acaba acontecendo? Olha, isso depende muito do grau de prematuridade e das intercorrências, né, que esse bebê teve durante o período de internação na UTI. Então, a gente pode ter prematuros extremos que ficam absolutamente normais, sem sequela nenhuma. Podemos ter bebês com atraso no desenvolvimento, podemos ter bebês que ficam com sequelas pulmonares, precisam de um acompanhamento com pneumologista, podemos ter bebês que ficam com alterações oftalmológicas, inclusive alguns prematuros com dificuldade visual. Então, assim, tudo vai depender das intercorrências que o bebê teve na UTI e do grau de prematuridade. Então, lembrando que as complicações, elas são tanto mais frequentes quanto menor for a idade gestacional desse bebê. Doutora, a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do Hospital da Criança e da Maternidade. Eu estou com alguns números aqui que eu estava passando para o pessoal de casa, só para a gente entender a importância desse hospital para São José do Rio Preto e para o estado de São Paulo inteiro. Vocês Sim. são referência quando Sim. o assunto é parto prematuro, né? Eu vou dar um número aqui para o pessoal de casa e eu gostaria que a senhora comentasse. Até outubro de 2021, lá no HCM foram realizados 2.661 partos prematuros, foram 13% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, e o HCM, ele é referência nesse assunto aqui no Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente é um hospital de referência, né? Somos um hospital terciário, então a gente recebe gestantes de risco de Rio Preto e de toda uma região que abrange mais de 100 municípios. Por isso que a nossa casuística é tão grande, por isso que temos tantos partos prematuros, porque todas as gestantes de risco aqui dessa nossa região e da cidade vão para o Hospital da Criança para ter os seus filhos lá. Então é um papel de fundamental importância, sem dúvida nenhuma, e a gente tem muito orgulho de poder trabalhar nessa instituição. Para a gente se despedir, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as mães, sejam as gestantes que estão na iminência de passar por esse parto prematuro, ou até mesmo para as puérperas que estão com seus bebês internados. Gostaria que você deixasse uma palavra de otimismo. Vai dar tudo certo, é isso, né? Vai dar tudo certo. E o que eu queria dizer a todos é que nós, lá do Hospital da Criança, estamos, assim, sempre prontos a fazer o melhor. Então, a gente cuida de cada bebê que entra lá como se fosse um filho nosso, como se fosse um neto nosso. A gente faz assim, o melhor, a equipe se desdobra para tentar fazer o melhor atendimento possível e que as mães não desanimem. É um período difícil, são muitos degraus, de uma escada muito longa que muitas vezes ela tem que percorrer, mas logo ela consegue ter alta, ir para casa, o bebê fica bem. Então, assim, as mães não podem perder a esperança e eu acho assim, quem tem um filho internado na UTI neonatal do Hospital da Criança tem que sentir, assim, um certo alívio, porque realmente a gente é um serviço de excelência, tanto em termos de equipamentos, como na parte humana, na parte de médicos, de enfermeiros. É isso aí, eu conversei com a doutora Maria Carmen Carvalho, que é chefe da UTI neonatal do HCM do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto.